Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificação para todos os vídeos aqui no canal. E vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco de maneira direta também, sem contar no super bônus da Betfair de até R$600. Como é que faz para você ganhar esse bônus? Momento do teu primeiro depósito ali, depósito mínimo, tá? 10 ou 15 reais. Então, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. A Betfair é uma super parceira do Vasco e, é claro, aqui do canal Vasco Connection também. Bom, gente, muitos assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Vamos falar sobre Paulinho, Verratti, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Payet, o interesse do Lyon no nosso cria, né, o Ryan, a multa rescisória dele também, que é uma multa milionária, vamos falar. O Ryan será a maior venda da história do Vasco. Não tenho dúvida disso não, tá? Vamos falar sobre isso. Mas eu quero falar dessa situação envolvendo a ICAP e o Vasco. Falando literalmente da SAF do Vasco. Gente, muita gente, principalmente a turminha do Eu Avisei, uma turminha que não ajuda o Vasco em nada, não vão aos jogos do Vasco, nunca foram. Talvez nos últimos 2 anos aí, eu nunca vi, tá? Então, assim, esse eu avisei. Sabe o que acontece, a pessoa que fala eu avisei? É a pessoa, primeiro, sem argumento. Segundo, pessoa que só atrai maldição. Pessoa que não ajuda, só coloca lenha na fogueira, sabe? Lenha na fogueira. Ah, não, o meu lance é mostrar pro torcedor que eu... Pô, para. O contrato tá aí. O contrato tá mostrando tudo que nós falamos aqui no canal no passado recente do Vasco, durante os ditos da SAF, para ser mais exato ainda. Então, assim, é uma palhaçada sem precedente, na minha opinião, tá? Eu avisei, eu fiz. Fez nada, pô. Vai pro jogo do Vasco, tem jogo terça-feira no Engenhão, compra a camisa do Vasco, vira sócio, vamos ajudar o Vasco. Não teve acordo com a ICAP, e tá tudo bem. O Vasco vai conseguir, eu garanto isso aqui. Hoje nós temos, graças a Deus, gente, honestidade no comando do Vasco. Honestidade. Não tivemos isso durante mais de 20 anos. Mas hoje nós temos. E outra situação. Não tem projeto certo para Vasco, não. O maior projeto do Vasco é o Vasco. Eduardo, prova disso. A reforma do nosso estádio que vai acontecer. O processo, o recomeço do Vasco que já está acontecendo. Eduardo, tá muito difícil, tá? Mas o mal não vai durar para sempre, não. Já tá mudando. Opa, lá atrás não conseguia chegar numa semifinal de Copa do Brasil, já chegamos. Opa, lá atrás não conseguia brigar por uma vaga na Libertadores. O Vasco tá brigando. É só parar para reparar. Tá? Espera aí, o Vasco não tava assim. Então que história é essa? Como é que é isso? Eu vou criticar por criticar? Sem argumento? Ah não, mas o meu argumento é que todo mundo sabe. Que todo mundo sabia. Não, porque eu pesquisei no Google. Ah, nossa. Descobriu a pólvora. Isso é tudo muito fácil, gente. Tô sendo muito sincero com vocês aqui. As coisas estão se resolvendo. O Vasco vai chegar num acordo com a ICAP. Vamos colocar uma nova empresa dentro do clube. Uma empresa séria, uma empresa que vai colocar um dinheiro fiel pra gente. Um dinheiro honesto, um dinheiro gordo. Pro Vasco nadar de braçadas, né? E voltar a ser o Vasco sempre foi. Sobre essa situação dos 500 milhões de reais em 2025, eu vou explicar para vocês aqui. Gente, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, reforça aí que durante o vídeo e deixa o like também, que é muito importante aqui pro canal, beleza? Então, assim, gente, 500 milhões de reais em 2025. O Vasco, na próxima temporada, vai receber todas as cotas de TV. Aí eu tô falando de mais de 200 milhões de reais. O Vasco vai receber premiações dos campeonatos, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Vasco vai receber cota de patrocínio de camisa, tá? Em mais receitas, e gente, aqui eu tô colocando por baixo, tá? Que o Vasco vai arrecadar mais do que isso na próxima temporada. Tem bilheteria, patrocínios menores, patrocínios pontuais. Eu tô falando de muito dinheiro, venda de jogadores. Isso tudo tá acontecendo dentro do Vasco.
Parece que a terra está totalmente arrasada, mas não está não. Não está não. Olha o Corinthians já, tomou transfer ban. Não tem dinheiro. A história do Vasco é diferente. Querendo, mal ou bem, querendo ou não, o Vasco hoje é um clube que paga em dia, que está em dia. Eduardo, com muita dificuldade, sim. Pedrinho está se esfolando, mas está pagando. Está cumprindo a promessa. Tá? E eu tenho certeza que ano que vem nós teremos um time muito forte. E precisamos disputar as competições. Tá? É sobre isso. Por isso que eu tenho certeza aqui, que eu estou cravando para vocês aqui, que o Vasco, que a receita do Vasco vai superar esses 500 milhões que eu coloquei no título para vocês aí. Sobre o interesse do Lyon no meio atacante do Vasco, o Ryan, da base do Vasco, olha, gente, é um interesse muito real. O Ryan, se ele sair hoje do Vasco por 100 milhões de reais, vamos lá, a multa rescisória dele é de cerca de 440 milhões, né? Se o Lyon pagar, sei lá, 100 milhões de reais no passe do Ryan, já vai ser a maior venda da história do Vasco. Tá? Então, assim, eu não tenho dúvida de que o Ryan será a maior venda da história do Vasco. Isso deve acontecer ainda esse ano. Ainda esse ano. Então, o Vasco corre contra o tempo para resolver essa situação também. É claro, com calma. Não é assim, vou vender. Tem a situação envolvendo lá a possível venda do Luca Orediano. Sobre o Capasso para o Olímpia, é mentira. O Olímpia não tem 8 milhões à vista para pagar o passe do Capasso. Não, isso é história. Isso é mentira. Tá? Então estou cravando para vocês aqui. Eu apurei essa informação e estou trazendo para vocês aqui. Não, porque o Olímpia não tem essa grana. À vista eles não têm. Tá? O que pode... não, eles vão pagar parcelado. Aí é outros 500. O que o Vasco não está querendo muito essa parada, não. Parcelar jogador. O Vasco está tentando recuperar dinheiro. E o Capasso está se destacando lá. Não fica no Olímpia, de repente tem um outro clube, o Boca, que estaria interessado no passe dele também, né? Boca Júnior. Então, assim... essa história de que o Olímpia vai comprar o Capasso, cravar isso é muito pesado. Tá? Eu apurei ontem, estou reforçando para vocês aqui, e não tem isso. O Olímpia não tem 8 milhões para pagar o passe do Capasso, zagueiro do Vasco. Já o Cincinnati, reforçando aqui, clube dos Estados Unidos, da MLS, tem dinheiro sim, é claro, e deve comprar o Luca Orediano, jogador que pertence ao Vasco e está emprestado ao Cincinnati, é destaque lá na competição dos Estados Unidos, na MLS, o cara tá realmente jogando muita bola. Enfim, infelizmente o Orediano não deu certo no Vasco, e agora é seguir novos caminhos e tá tudo certo, tá tudo bem. Joga no Vasco quem quer, gente. Quem tem vontade de vestir essa camisa, não tem vontade, vai com Deus, tchau, abraço e tudo mais, tá certo? E só para reforçar aqui, tá, a situação envolvendo a SAF lá do início que eu falei, cara, gente, o Felipe Carregal, VP jurídico do Vasco, deu uma entrevista muito maneira na Vasco TV para Vanessa Rich. Então, assim, vale a pena você assistir, tirar dúvidas, vale a pena, porque ele pontuou várias situações ali. Infelizmente, eu não posso fazer cortes por conta dos direitos autorais, mas está lá na Vasco TV. Vamos acompanhar de perto a verdade dos fatos, sem ficar caindo em papagaiada, sabe? Vamos acompanhar de pertinho ali, vale a pena pra gente. Nós somos Vasco, todo mundo aqui, eu acho que pelo menos a grande maioria, nós queremos o bem do Vasco. Não quero saber de político A, político B, esses caras, pra dizer pra quê? Não, eu resolvi, bater no peito e dizer que resolveu, resolve nada. Sabe quem vai resolver mais uma vez a situação do Vasco? A torcida, junto com o Pedrinho. Tirando isso, o eu não pode fazer parte do cotidiano do Vasco. Chega desse eu maldito dentro do clube. Um eu que só colocou o Vasco na Série B. Um eu que só ferrou o Vasco financeiramente. Um eu idiota. Essa é que é a grande verdade. Tá certo? Então, vale a pena assistir a entrevista do Felipe Carregal, VP jurídico do Vasco, na Vasco TV. Tá lá, dá um pulinho lá, assiste, que vale a pena. Gente, saindo do assunto Ryan, e agora quero falar, tem reforço confirmado no Vasco, e aí eu tô falando do Paulinho. Eduardo, mas esse já era jogador do Vasco. Gente, eu considero o Paulinho agora um reforço. O ano inteiro sem jogar. E aí ele chega na reta final do Campeonato Brasileiro. E ele tá bem. Tá treinando com o elenco. Tá bem. Tá forte fisicamente falando. Um jogador rápido. Jogador lado de campo. Jogador que pode jogar no lugar do Emerson Rodrigues. Tá? No lugar do Puma pela direita, porque é onde ele atua, né? Um motorzinho para esse time do Vasco. Seria aí, eu acho que é um baita reforço. Talvez o melhor reforço pro Vasco, do Vasco, né? No final dessa temporada. Porque o Paulinho é um jogador que o Vasco não tem no time, não tem nesse momento no elenco. Então, eu acho que o Paulinho vai ajudar bastante nessa reta. Faltam 7 jogos, né, para o término do Campeonato Brasileiro. Então,
Paulinho pode ajudar bastante. O Paulinho está completamente recuperado, ele está naquela transição, né? Daqui a pouco o departamento médico tá falando aí no máximo de 10 dias, tá? Não vai jogar contra o Botafogo, não deve jogar, mas de repente no próximo jogo o Paulinho já relacionado aí pelo técnico Rafael Paiva, vai ajudar bastante. Tomara a Deus que o Paulinho volte logo, possa reforçar esse elenco e ajudar o Vasco a buscar a classificação para a Libertadores. Então, força aí, desejamos muito sucesso para o Paulinho, um cara que é realmente muito vascaíno e um baita de um jogador. Verratti vai reforçar o Vasco, é nosso jogador, contra a equipe do Botafogo. Volta, é o nosso titular, é o nosso artilheiro, vai para o jogo contra a equipe do Botafogo. Esse jogo contra o Botafogo, é o divisor de águas, não considero, gente, não considero, porque nós vamos enfrentar o principal clube, time, do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo está jogando o melhor futebol, tem o melhor time rápido, um time realmente muito difícil de ser batido dentro do Engenhão. É complicado jogar com o Botafogo lá, é pedreira. Então, assim, gramado sintético, a bola corre bastante. O Vasco se deu bem lá em vários jogos, ganhou do Fluminense, ganhou do próprio Botafogo, mas agora é outra história. O Botafogo tá mais entrosado, o time tá bem pronto e o Vasco tem que ir para cima. É clássico, é Rio de Janeiro e o Vasco tem que botar a camisa para frente e os jogadores com sangue nos olhos para conquistar os 3 pontos ou até mesmo pontuar. Eu não acho pontuar contra o Botafogo no Engenhão ruim, não. O Vasco vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O importante contra o Botafogo é não perder. Tem que continuar pontuando na competição, tá certo? Então, teremos reforços. Deixa eu repetir aqui os reforços. Paulinho, aí é uma dúvida, ainda é dúvida, né? Mas já está recuperado. Verratti, certo. Hugo Moura, certo. Jair, certo. Coutinho e Payet também estão certos pro jogo. Mas aí a questão, a grande dúvida aqui, só para finalizar esse assunto do jogo, Eduardo, vai de Paulinho ou de Payet? Eu falei aqui no vídeo de ontem, né, que iria de Payet por conta do último jogo, porque o Payet não estava jogando bem, o Payet, até o jogo contra o Bahia, o Payet, enfim, não estava legal, o Payet parecia desanimado, né, que estava ali no banco, teve um jogo que ele estava sem chuteira, até o segundo tempo. E de repente o Payet ressuscita contra a equipe, ressuscita não, o Payet aparece no jogo contra o Bahia, um absurdo de jogador, um absurdo. Eduardo, todo mundo sabia, sim, mas ele não tinha jogado assim ainda. Eu tô mentindo aqui? Acho que não. Aí o Payet dá passe para gol. Enfim, dribla, chuta, faz 2 gols, enfim. Só não fez chover em São Januário. Aliás, fez porque choveu também. Mas foi Deus que mandou a chuva. Aí o Payet jogou demais. E aí o Coutinho, que é o nosso titular, né? E o Coutinho vai fazer a mesma coisa também, não tenho dúvida não. Temos 2 craques no elenco. 2 craques. Isso é para poucos. Então assim, Payet como titular e de repente Coutinho no segundo tempo. Eduardo, dá para colocar os 2, gente, de coração. Até respeito a opinião aqui, mas eu acho que não, gente. Não dá não. Então, assim, o Vasco perde muito na marcação. Muito. Sabe por quê? Verratti, Payet e Coutinho. Ninguém marca. Quem é que marca no campo? Quem é que pressiona lá no ataque? Ninguém. Então, assim, os craques, né? O time tem que jogar para esses caras. Foi assim no passado e continua sendo no presente. O time tem que jogar para os craques. Eduardo, mas joga para o Payet, joga para o Coutinho, joga para eles. E eles vão resolver a parada. Eles vão encontrar o Verratti, eles vão fazer gols. É assim que funciona. Quando o time entende isso, quando o time entende, não, eu preciso procurar o Payet, eu preciso procurar o Coutinho dentro de campo, porque esses caras vão resolver a parada. E vão, literalmente. Vão. Podem anotar aí. Tá certo, minha gente? Então, é isso. Eu, Eduardo Ferrari, vou ficando por aqui. Peço mais uma vez o seu comentário, a tua inscrição, você que ainda não é inscrito também na Betfair, deixa essa moral aí, aqui embaixo tem um link fixado da Betfair, clica aí uma vez, faça a tua inscrição, receba um super bônus de até R$600 da Betfair no momento do teu primeiro depósito lá na Betfair, e ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também, tá certo, minha gente? Daqui a pouco eu volto, hein? Hoje é dia de live aqui no canal e tem novidade nas transmissões aqui do canal. Enfim, jogo ao vivo, pré-jogo, jogo, pós-jogo e muito mais. Eduardo, o que eu preciso fazer? Se inscreve aqui, deixa o like. De graça, claro, para você. E importante aqui para o canal. Compartilha aí com geral. Novidade sensacional. Aguarda o jogo com o Botafogo e depois vocês vão falar. Tá certo, minha gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vou deixando um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.